Fala galera, como é que tá? Tudo bem? Tudo pela ordem? Moçada, para hoje então, dando continuidade ao tema da pedologia ou do estudo do solo, onde a gente vai, na verdade, aprender a elencar e a caracterizar alguns dos tipos de solo, que são os mais importantes do Brasil e também os mais notáveis do planeta. Então, a aula de hoje é a aula sobre os tipos de solo. Se você digitar no Google tipos de solo, mapa, alguma coisa nesse sentido, com essas palavras-chave, você vai encontrar um mapa onde haverão 13 tipos, pelo menos. Você não precisa de decorar e de memorizar características físicas e químicas e de presença geográfica de todos os tipos. Agora, é sua obrigação, enquanto vestibulando, enquanto estudante de ensino médio, saber pelo menos alguns principais que ocorrem na sua realidade. Então, a gente vai começar com um tipo que é o mais lembrado, que é o latossolo. Tudo bem? Então, presta bem atenção. O que é lato? Lato é profundidade. Então, o latossolo é um solo profundo. Mas não é apenas um solo profundo, é o solo mais profundo do mundo. Então, latossolo é sempre um solo que você encontra muita profundidade, tá? O que significa muita profundidade? Significa que entre a superfície e a rocha matriz lá embaixo, você vai ter uma distância vertical de algumas dezenas de metros. Ou seja, você vai ter um solo que vai ter mais ou menos de 40 a 50 metros de profundidade. E aí tem um detalhe. Para um solo ter esta profundidade, é necessário existir um intenso processo de desgaste das rochas que lhe deram origem. Portanto, você pode dizer que o latossolo também é um solo muito antigo do ponto de vista geológico. Em função da antiguidade do solo, a gente pode dizer também o seguinte: as partículas minerais que compuseram esse solo não estão ali simplesmente em função do desgaste daquela rocha matriz. Vieram partículas de outros lugares. Então você pode dizer que o latossolo é também um solo aluvial. Como assim? Um solo aluvial. Alúvio é justamente aquele depósito de sedimentos do curso hídrico. Então, se ele é um solo aluvial, significa, portanto, que ele está juntando sedimentos de outras partes e de outras rochas. No caso brasileiro, como o latossolo depende de muita umidade e muita antiguidade geológica para se formar, a gente diz que você encontra ele especialmente no Cerrado e na Amazônia. Cerrado e Amazônia. Tudo bem? Se atente para o seguinte: no caso brasileiro, o latossolo dá algo em torno de 50% do solo que está dentro do recorte brasileiro. Agora aqui tem um detalhe. O latossolo, por ter essas características de profundidade em clima úmido, ele pode sofrer também um processo natural de lixiviação. Então vamos escrever e a gente já explica. Natural
lixiviação. O que acontece? Acontece que você tem um solo que absorve muita água e é muito profundo. Então, esta natural lixiviação significa que naturalmente pode acontecer nesse solo de você ter, na verdade, um processo que desregula o pH ou que desequilibra o pH do solo. O potencial hidrogeniônico, que é, na verdade, uma espécie de escala que diz se as substâncias são básicas, neutras ou ácidas. Então, aqui nós temos um pH, muitas vezes, desequilibrado. Este pH desequilibrado funciona de que maneira? Nós temos ácidos concentrados na superfície tudo bem? E nós temos bases concentradas na profundidade. Então, este é um tipo de solo que é bom você dominar, pelo menos estas características, que são as características centrais do solo, porque ele ocorre muito no Brasil e ele ocorre em biomas importantes, Cerrado e Amazônia. Existe um outro solo que é legal você saber, que se chama nitossolo. O nitossolo, ele já foi chamado de maneira equivocada de solo de terra roxa. E por que de maneira equivocada? Porque é o seguinte, este solo, ele foi batizado por um circuito econômico agroexportador brasileiro durante a cafeicultura. E grande parte dessa mão de obra que fez parte do trabalho na lavoura e na cafeicultura era mão de obra imigrante, especialmente espanhóis e italianos. E eles olhavam para aquele solo muito avermelhado e chamavam de terra roja, porque rojo significa vermelho em espanhol. E aí a coisa foi aportuguesada, abrasileirada, por assim dizer, e o que era rojo, remetendo ao vermelho do espanhol, começa a ser chamado de roxo, tá? Mas, de alguma maneira, se essa terminologia aparecer, saiba que, na verdade, este roxo é uma terra avermelhada. Tudo bem? Esse solo, que é o nitossolo, ele não tem a mesma profundidade do latossolo. Ele pode ter metade da verticalidade dele. Contudo, ele é mais fértil. Por quê? O nitossolo, ele é, na verdade, produto da decomposição de uma rocha matriz chamada basalto. O basalto, por ser uma rocha vulcânica extrusiva, é muito rico em ferro. O que é muito bom para a fertilidade do solo, especialmente quando ele tem uma granulometria ou uma textura de partículas mais finas, não é espalhando melhor a drenagem ou a infiltração de água
que acontece dentro do solo. O nitossolo, ele vai ser observado especialmente onde? Na porção já interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Vitória e Paraná. São justamente nesses estados que você observa este tipo de solo e ele é tradicionalmente lembrado como solo que deu suporte natural para cana de açúcar e pro café. Tudo bem? Então, sempre que você ouvir a expressão pé vermelho, que é uma expressão meio pejorativa, para se referir às pessoas do campo ou da lavoura, saiba, vem deste tipo de solo. Um outro solo que é bastante citado é o vertissolo. Vertissolo é aquilo que aparece chamado muitas vezes na literatura, na questão um pouco mais literária, de solo de massapê. O solo de massapê, ele tem uma característica mais notável, que é uma grande concentração de argila. Tudo bem? A concentração de partículas de argila nesse solo pode ser de até 300 gramas por quilograma de solo. Ou seja, até 1/3 do solo pode ser composto por argila. Isso porque ele é produto especialmente da decomposição de um tipo de rocha que é o gneiss. Lembrando que gneiss é uma rocha metamórfica, daí, portanto, a riqueza deste tipo de grão. Qual que é o problema? Quando você tem um solo tão argiloso, o comportamento e a relação dele com a água fica diferente. Quando o solo seca, ele fica propenso à formação de rachaduras que podem ter entre uma fenda e outra pelo menos 1 centímetro de diâmetro, ou seja, é difícil e inviabiliza certas práticas agrícolas. Contudo, quando tem muita chuva e quando excede ou quando existe a saturação de água nesse solo, ele fica empapuçado ou ele fica com a formação de borrões de lama. Isto é um solo que tem que ter um cuidado especial com o manejo da irrigação, tudo bem? Se ele seca, é problema. Se ele fica muito úmido, também é problema. Então, a este cuidado nós damos o nome de manejo, tá? Então, aqui, ó, é necessário que haja uma atenção especial para o manejo hídrico. É um solo mais raso, ele não tem a profundidade de nenhum desses solos e ele é justamente raso porque ele ocorre em lugares de clima e de distribuição de umidade intermitente, ou seja, onde você tem especialmente a presença do clima seco. Ocorre especialmente numa região brasileira que você chama de polígono das secas.
O polígono das secas tem um clima semiárido ou semidesértico, ou seja, o normal é que durante um ano a soma das precipitações nos 12 meses estejam entre 200 e 400 milímetros. O que isso significa? Significa você pegar um mês do que é convencional de umidade de um mês chuvoso, por exemplo, no clima tropical, no seu clima, você pega o mês, sei lá, de fevereiro, e você pega esse mês e divide toda a água dele num ano inteiro. É mais ou menos o que acontece no polígono das secas. Aí você fala, mas isso é um problema? Isso pode vir a se tornar um problema, uma vez que a área é abandonada, é negligenciada no campo político, e aí você tem ausência de políticas públicas. Por exemplo, é a área semidesértica mais povoada do mundo, tudo bem? Então não tem pouca gente no sertão. Com um pouco de tecnologia, de manejo, de cuidado, de assistência, de informação, de educação, você pode fazer da área uma área fértil, como existem áreas de fertilidade ao longo do Vale do Rio São Francisco. Então não é impossível e também não é fácil. É necessário manejo, atenção e cuidado. Então, por enquanto, você já sabe de 3 solos típicos do Brasil: solo latossolo, solo nitossolo e solo vertissolo. Esses são os que mais aparecem pela quantidade e pelas ocupações históricas, uma vez que o vertissolo foi o primeiro solo ocupado por pecuária extensiva desde as grandes entradas de colônia e de bandeira no Brasil a partir do Nordeste, ainda no período colonial. Então, eu ainda vou gravar um segundo vídeo sobre tipos de solo. Por enquanto, você se ocupa de entender e memorizar algumas características desses 3. Tudo bem, gente? Até o próximo vídeo e valeu!